Normas de circulação e conduta. Na minha opinião, a matéria mais importante de todo o curso. Eu acho que na do Detran também, que tem caído muito em prova. Vamos ver? A primeira norma de circulação que a gente vai ver é uma regra de percurso, que diz que a circulação deve ser realizada pelo lado direito da via, ou seja, a mão direcional no Brasil é do lado direito. Observação: em alguns casos, como por exemplo nas ultrapassagens, é permitido transitar pela esquerda. Claro, nesse momento você vai atingir a esquerda da via para ultrapassar quem você quer. Outra regra de percurso é manter distância, chamada distância de segurança. Você deve manter distância entre o seu e os demais veículos, mas observar também em relação ao bordo da pista, da calçada, para não passar muito próximo dos pedestres, bicicletas e outros usuários. Isso aqui são distâncias recomendáveis pela direção defensiva. Isso não está na norma, mas é uma recomendação. Distância lateral 1,5 m, distância frontal ou distância de segmento 2 segundos. Como é direção defensiva, lá na parte desta matéria a gente vai ver com mais detalhes isso aí. Quando você for regular a velocidade, você deve considerar no momento as condições climáticas, óbvio, se está chovendo, aumente a distância. As condições do trânsito, às vezes trânsito muito congestionado ou muita aglomeração de pedestres, o seu veículo e também da carga. E agora a pista com várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Nós temos aqui duas pistas, a pista mais ao alto tem 3 faixas, a da esquerda, a do meio e a da direita. Como é que você deve se posicionar numa pista com várias faixas? Se você está num veículo de grande porte ou que desenvolve menor velocidade, utilize a faixa da direita. Se você está em maior velocidade, pode usar a faixa da esquerda, inclusive para fazer ultrapassagens. Se você quer andar numa velocidade intermediária, é a faixa do meio. Trânsito de veículos sobre calçadas e passeios. Pode? Pode só nessa circunstância aqui, ó, entrar ou sair de garagens ou áreas de estacionamento. Dentro da norma de trânsito existe uma hierarquia que diz que os veículos de maior porte são responsáveis por aqueles de menor porte. E diz ainda que os motorizados são responsáveis pelos não motorizados. E todos os veículos, maior porte, menor porte, motorizado ou não motorizado, responsáveis pela segurança dos pedestres. E agora chegando a um ponto que vai cair pelo menos 2 questões na sua prova, que fala sobre preferência. Prestem bem atenção nessas 3 palavrinhas que estão destacadas aqui em cima, ó, rodovia, rotatória e direita. Guardem bem essas 3 palavrinhas, porque toda vez que na sua prova cair uma questão pedindo para você definir de quem é a preferência, você vai lembrar dessas 3 palavrinhas. Anota lá, rodovia em primeiro lugar, rotatória em segundo e quem vier pela direita em terceiro. Observa, tem rodovia cruzando com a outra via? O veículo que estiver na rodovia tem a preferência. Não tem rodovia não? Então quem estiver contornando a rotatória tem a preferência, quem está chegando tem que esperar. Se não tem rodovia nem rotatória, aquele que se aproximar pela direita do condutor, ou seja, de você, tem a preferência. Quem vier pela esquerda não tem a preferência. Eu vou explicar já já um exemplo prático aqui. Mas vamos voltar na tela aqui para mostrar uma exceção para vocês. Aqui está dizendo que os veículos que se deslocam sobre trilho terão preferência em relação aos demais. Está ele aqui, ó. Vamos então ao exemplo prático que eu disse para vocês. Tem rodovia aqui, gente? Não tem. Não está escrito rodovia em nenhuma das 2 vias aqui. Tem rotatória? Também não tem. Qual que é a terceira regra então? Aquele que vier pela direita. Então presta atenção. Você pode escolher qualquer veículo. Aqui só tem 2. Vamos começar aqui pelo vermelho então, que é o que está posicionado para nós. Você vai fazer um círculo nele e vai andar com a setinha no sentido anti-horário, ao contrário do que o ponteiro do relógio circula. Se tiver alguém logo na frente da setinha, esse alguém tem a preferência e o outro perde. Muito bem, aqui só tem 2 veículos. Se esse aqui perdeu a preferência, obviamente só sobrou o amarelo. Não precisa nem continuar com a setinha, né? Tem alguém aqui? Não tem ninguém. Então preferência do amarelo. Pegar o macete? Faça o anti-horário e aquele veículo que não tiver ninguém depois dele é o que tem a preferência. Vamos ver agora com 3 veículos? 3 veículos. Vamos pegar aqui do amarelo. Tem alguém depois do amarelo? Tem o vermelho. Então o amarelo dançou, X em cima dele. Depois do vermelho tem alguém? Tem o verde. Então o vermelho dançou. Depois do verde tem alguém? Não tem. Preferência do veículo, verde. Tira e queda, não tem exceção. Aplicou a regrinha, acerta todas as 1000 questões que eles colocarem lá para você. Prioridades no trânsito. Bom, antes de eu começar a explicar aqui, deixa eu lembrar vocês
que há algum tempo atrás, agora, na aula passada, eu coloquei uma ambulância lá, com giroflex ligado, situação de emergência, e perguntei de quem era a preferência. Aí a galera falou assim, é da ambulância. Eu disse, não, ela não tem a preferência, ela tem a prioridade de passagem. Então são termos distintos, preferência é uma coisa, prioridade é outra, que vocês precisam entender para na hora da prova não confundir e errar. Tá? Daqui a pouco eu vou dar uma outra dica master aí sobre preferência e prioridade para vocês nunca mais misturarem isso. Mas vamos então ver as situações que envolvem aí prioridade no trânsito. A primeira situação é aquela envolvendo veículos precedidos de batedores. Quando o aluno vê esses termos aqui, ele não sabe o que é precedidos nem batedores. Aí como é que ele faz? Ele fica vendido, né? Esse termo precedidos é o contrário de seguido. Se eu digo que você está sendo seguido, você logo vai entender que está vindo alguém atrás de você, está te seguindo. Agora, se eu digo que você está sendo precedido, é porque tem alguém indo à sua frente, abrindo caminho para você, entendeu? Então, precedido é o contrário de seguido. E batedores, hein? Vem na tela comigo. Esse batedores aqui são esses veículos que vêm na frente, abrindo caminho para o veículo que está vindo atrás. Se vocês observarem aqui, percebam que aqui tem uma placa de parada obrigatória, aqui tem uma linha de retenção, tudo indica que esse veículo aqui deveria parar para o vermelho e o verde passar. Mas não foi isso que aconteceu. Esse veículozinho, que essa motocicleta aqui na frente é o batedor, que está vindo na frente, abrindo o caminho. Aqui nós temos uma outra motocicleta de apoio que chegou e já pediu para esse veículo verde parar, tá vendo? Obstruindo a passagem dele. O veículo verde até acendeu aqui o pisca-alerta, não sei se vocês conseguem ver. A mesma coisa com o veículo vermelho, tem uma outra motocicletazinha de apoio que veio e pediu para o vermelho parar. E aqui nós ainda temos uma outra motocicleta vindo atrás aqui, fazendo a escolta total mesmo, né? Fechando tudo. Obviamente quem está dentro desse veículo aqui é alguma autoridade, né? Vamos imaginar que seja o presidente da República. Esse veículo, ele vai ter livre passagem, prestem bem atenção, qual que é a liberdade dele no trânsito? É passagem quando estiver precedido de batedores, que é esse caso aqui. Esses batedores não tem que ser necessariamente motocicletas não, tá? Pode ser automóveis. Aqui no caso foi motocicletas, é uma forma de representar. Vamos ver agora um segundo caso de prioridade no trânsito. São aqueles veículos prestadores de serviço de utilidade pública. Esses veículos, aqui por exemplo, parece que é um serviço de água e esgoto, né? Tem um buraco ali, a pessoa entrou lá dentro do buraco. Mas enfim, serviço de água e esgoto, serviço de luz, de internet, coleta de lixo, são serviços prestadores de utilidade pública. Eles têm livre o quê? Qual que é a liberdade deles? Parada e estacionamento. Eles podem parar e estacionar em locais onde normalmente outros veículos não poderiam. Por exemplo, um veículo prestador de serviço de utilidade pública, ele pode parar ou estacionar sobre a calçada? Pode. No meio de um cruzamento? Pode. Em cima da faixa de pedestres? Pode. Na vaga do deficiente? Pode. Na vaga da polícia? Pode. Desde que, obviamente, ele esteja prestando um serviço de utilidade pública. Isso aí é o interesse público, o interesse coletivo, se sobressaindo ao interesse individual. Então tem lá a vaga do idoso. Ó, seu idoso, infelizmente, nesse momento nós estamos precisando de usar esse espaço aqui, porque a gente está fazendo uma manutenção na rede hidráulica aqui dessa rua, entendeu? É claro que ele vai precisar de sinalizar, tá vendo os cones aqui, ó? Ele tem que sinalizar com a finalidade de evitar riscos, né? Porque muitas das vezes esse veículo pode estar na contramão de direção, dentro de um cruzamento, em local de pouca visibilidade. Então ele tem que sinalizar de modo a evitar riscos para o trânsito e também justificar o prejuízo causado à fluidez, porque vai atrapalhar o trânsito. Quem nunca passou por situação onde aquele caminhão de coleta de lixo para na frente e vai coletar o lixo ali, né? No caso do caminhão é uma parada rápida, então ele não sinaliza o coleta de lixo, né? Mas aqui qualquer outro serviço que vai demorar mais, demandar um tempo maior, ele precisa de sinalizar aqui para justificar também o prejuízo ao fluxo, à fluidez do trânsito. E nós temos ainda um terceiro e último caso, que é aquele envolvendo veículos em situação de urgência
policiamento ostensivo, por exemplo, fiscalização de trânsito, né? E também a ordem pública. Vamos dar alguns exemplos aí desses veículos. Aqui embaixo nós temos bombeiro, ambulância, viatura policial, veículos de fiscalização, defesa civil e até serviço de carceragem. Aquele veículo que está transportando ali presos, detentos, né? Esses veículos, eles têm livre o quê? Qual que é a liberdade deles? Eles têm livre passagem, tá aqui. Eles têm livre parada e eles têm livre estacionamento. Então eles têm livre tudo. Sim, se estiver prestando um desses serviços aqui, né? Urgência, policiamento ostensivo ou ordem pública, tem. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui em cima, olha. Esses veículos precedidos de batedores, eles têm livre parada e estacionamento? Eles podem estacionar, parar onde quiserem? Não. A prioridade deles no trânsito é de passagem. Os veículos de serviço de utilidade pública, eles têm livre passagem? Por exemplo, eles podem avançar um sinal vermelho do semáforo? Não podem, porque eles têm livre parada e estacionamento. Agora, quando se tratar desses bacanas aqui embaixo, aí a liberdade é total. Eles podem passar no sinal vermelho, eles podem parar e estacionar sobre calçadas, vagas exclusivas para deficientes, desde que, obviamente, né, gente, qualquer um deles esteja amparado aí pela prerrogativa da prestação do devido serviço. Obviamente, ele não pode parar ou estacionar ou avançar um sinal vermelho do semáforo se não estiver na prestação desse serviço. E a maneira que os demais condutores e pedestres têm de saber se esse veículo está efetivamente prestando o serviço é quando ele aciona os dispositivos luminoso e sonoro, o giroflex e a sirene. Escutou o barulho ali, viu o giroflex girando, quer dizer, eles estão em serviço e prestação, na efetiva prestação do serviço, seja de urgência, seja de policiamento ostensivo, seja de ordem pública, seja aqui o precedido de batedores, viu lá os sinais luminoso e sonoro acionados de passagem, conforme a gente vai ver na próxima aula, no próximo vídeo aí. Então aqui, para não deixar vocês confundirem mais, presta atenção nesse esqueminha aqui. Se na prova falou preferência, obrigatoriamente você vai ter que usar as 3 palavrinhas. Se falou prioridade, aí você vai usar socorro de incêndio, salvamento, polícia, fiscalização, ok? Ambulância, batedor, serviço de utilidade pública. E agora a regra de conversão. Conversão é virar. Se eu digo que você vai fazer uma conversão à direita, você vai virar à direita. Então, para virar à direita, o condutor deve fazer o quê? Quando ele estiver chegando no lugar que ele quer virar, ele tem que aproximar o máximo possível do bordo direito da via, com a seta ligada, obviamente, e na hora de virar, fazer a conversão bem no cantinho. Se ele vai virar à esquerda, aí nós temos 3 situações distintas. Se ele está numa via sem acostamento, que é esse caso que nós estamos vendo aqui, e a via é de mão dupla, como é que eu sei que essa via aqui é de mão dupla? Porque a linha que divide a pista é amarela. Quando ela é amarela, é mão dupla. Não foi isso que nós aprendemos lá na parte de sinalização? Então, muito bem. Esse veículo vai se aproximar da esquerda, mas sem atingir a contramão. Ou seja, o máximo que ele vai poder chegar é até próximo à linha central. Chegou aqui juntinho da linha central, vai fazer a conversão buscando a mão em direção dele do lado de lá da via que ele vai entrar. Quando a via for de mão única, percebam que agora a linha é branca, portanto, o sentido é único, ele vai chegar para a esquerda, mas aí já não precisa mais ter essa preocupação de não atingir contramão. Por quê? Porque não tem contramão. Ele vai chegar todo para a esquerda. E na hora de convergir, ele vai buscar o lado direito da via que ele vai entrar lá. Agora, se a via tiver acostamento, aí muda tudo. Aí a gente vai para o acostamento da direita, vira a seta para a esquerda, espera o trânsito liberar no sentido contrário e entra fazendo a sua conversão lá dentro da mão de direção. Viram aí? Conversão à direita é uma só e muito simples. Chega para a direita e vira no cantinho. Agora a esquerda, tem que ver se você está numa via com ou sem acostamento. Se é sem acostamento, você vai perceber se ela é de mão dupla ou de mão única. Sendo mão dupla, chega até o centro da pista. Sendo mão única, pode chegar todo à esquerda, porque aí não tem contramão. E se tiver acostamento, vai para o acostamento à direita, espera, depois faça a sua conversão. E aqui falando sobre manobra de retorno. Você quer retornar? Procure uma rotatória, procure um trevo, um viaduto e faça o retorno nos locais apropriados. Canteiro central, praças, ok? São locais apropriados para fazer esse tipo de manobra. Retornar é o quê? É voltar no sentido totalmente oposto.
Fechamos essa aula por aqui, voltamos já para falar de passagem e ultrapassagem. E ultrapassagem. Você sabe a diferença? Não? Então vem comigo. Muito simples. A passagem é quando você avança à frente de outro veículo sem mudar de faixa de trânsito. Você está na faixa da esquerda, ele está na faixa da direita, você desenvolvendo uma velocidade maior que a dele, então você vai passar por ele e vai embora. Agora, a ultrapassagem, você avança à frente desse outro veículo, mas faz uma mudança de faixa, conforme o amarelinho aqui fez, ó. Ele saiu da faixa da direita, mudou para a faixa da esquerda, avançou à frente do outro veículo e depois retornou à faixa de origem. As ultrapassagens devem ser feitas pelo lado esquerdo, tá, gente? Está aqui o amarelinho, olha só, ele ultrapassou pela esquerda. Ultrapassar pela direita, só existe uma situação que permite. É quando o veículo da frente, percebam aqui, indicar a intenção de entrar para a esquerda. Aí tudo bem, você pode ultrapassar pela direita. Vai ultrapassar? Tem que sinalizar. Com o quê? Com a seta, que é a luz indicadora de direção, ou gesto de braço. Se você esticar o braço esquerdo para o lado de fora, também serve como sinalizando que vai ultrapassar. O condutor, antes de ultrapassar, tem que fazer o quê? Ele vai verificar se não tem ninguém atrás dele, percebam, seguindo ele, que já tenha iniciado a ultrapassagem. Então ele olhou lá no retrovisor, percebam que aqui no retrovisor da moça tem um carrinho aparecendo, ela não pode entrar ultrapassando, senão ela vai fechar esse veículo que já vem atrás dela. Prestar atenção também se não tem ninguém na frente, na fila, que já indicou a intenção de entrar ultrapassando. Se tem alguém na frente que já sinalizou e quer ultrapassar, deixa ele ir. É o caso que nós temos aqui. A gente tem o caminhão lá na frente, o veículo amarelo atrás do caminhão, sinalizando que vai ultrapassar. Então você espera. E observar também se a faixa de trânsito que você vai usar para ultrapassar, que é a contramão, está livre no extensão suficiente para fazer a manobra. Claro. E quando estiver sendo ultrapassado, hein, o que você tem que fazer? Se você estiver na faixa da esquerda, você tem a obrigação de deslocar para a faixa da direita, conforme esse veículo azul aqui está fazendo. Desloque para a faixa da direita, deixe quem está vindo atrás te ultrapassar. É seu dever dar passagem para quem vem atrás solicitando. Agora, se você estiver na outra faixa, igual o caminhão aqui já está na faixa da direita, pode ficar quietinho ali, desde que você não acelere a marcha do veículo, não aumente a velocidade. Percebam que ambos os casos diz, ó, sem acelerar a marcha. Enquanto você estiver sendo ultrapassado, não pode acelerar, senão você dificulta a ultrapassagem da pessoa e pode provocar um acidente. É proibido ultrapassar em vias de mão dupla quando? Nos trechos em curvas. Claro, você não vai entrar ultrapassando dentro de uma curva porque é perigoso. Em aclives sem visibilidade, em cima de pontes, viadutos, passagens de nível. O que é passagem de nível mesmo? Cruzamento com linha férrea. Travessia de pedestres. Também não pode ultrapassar próximo ou dentro das interseções. O que é uma interseção? É a área de cruzamento, conforme aqui, ó. Vejam se esse veículo aqui de trás pode entrar ultrapassando o vermelhinho. Não pode. Por quê? Porque é uma área de interseção, uma área de cruzamento. E tem ainda alguns cuidados especiais, como por exemplo, ao ultrapassar um veículo de transporte coletivo que está parado desembarcando passageiro, diminua a velocidade, está destacado em vermelho aqui que é para você não deixar passar batido. Se for o caso, até pare o veículo, observando a segurança dos passageiros que descem do ônibus. Redobre a sua atenção nesse tipo de situação. Agora nós vamos falar sobre parada e estacionamento. Da mesma forma que passagem e ultrapassagem, aqui também tem diferença. Vocês sabem qual é a diferença? Não? Então vem que eu vou mostrar. Parar é quando você imobiliza o veículo somente pelo tempo necessário para quê? Para embarcar ou desembarcar passageiros. Quantos minutos, Ronaldo? A legislação não fala. Aí o agente que está fiscalizando é que vai ter que calcular ali se você imobilizou apenas para embarcar ou desembarcar alguém ou se você já está excedendo ali, já está abusando. Se passou desse tempo, aí já não é parada mais, aí é estacionamento. E essa é a grande diferença. É pelo tempo para embarcar ou desembarcar alguém? É parada. Passou desse tempo? É estacionamento. Conforme está escrito aqui embaixo, estacionar é imobilizar o veículo por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque. E não tem essa de ficar dentro do carro com o pisca-alerta ligado, o veículo funcionando não, tá? Se o guarda chegar, ele vai multar do mesmo jeito.
Observem que a operação de carga e descarga ela é considerada um estacionamento. Está bem destacado aqui para nós, operação de carga e descarga, estacionamento. E em rodovia, como é que a gente faz para estacionar, hein? Nas rodovias, veículos parados ou estacionados devem ficar fora da pista. Nem no acostamento pode, é fora da pista. Permitindo a parada para manobras e mudança de direção. Óbvio, você vai virar à esquerda, é uma via que tem acostamento, você vai parar à direita, essa imobilização temporária, para poder entrar fazendo a sua manobra à esquerda aqui depois. E agora a imobilização de emergência. É aquela onde o condutor não teve a intenção. Percebam, o veículo dele deu um problema, o que ele tem que fazer? Providenciar a sinalização conforme manda o Conselho Nacional de Trânsito. Como é que ele vai fazer? Liga o pisca-alerta do veículo, no caso dele que já está ligado, coloque o triângulo de segurança, nesse caso aqui está mal colocado, tem que ficar no mínimo a 30 metros, e pode também reforçar a sinalização usando arbustos, tanto para trás quanto para frente de onde o veículo está. E veículos de duas rodas, hein? Como é que eles são estacionados? Gente, veículos de duas rodas devem ser estacionados sempre em ângulo. Isso aqui é chamado de estacionamento perpendicular. Aqui tá fácil porque tá tudo pintadinho as vagas, né? Mas ainda que não tivesse, você vai chegar aqui e você vai estacionar o seu veículo de duas rodas de frente para a calçada ou traseira para a calçada. Nunca com as duas rodas junto ao meio-fio. Vai embarcar ou desembarcar alguém? Qual que é o cuidado? Desembarcar ou embarcar sempre pelo lado da calçada, igual a moça está fazendo aqui, ó. Com exceção o motorista. O motorista ele pode sair pelo lado da rua, mas com todo cuidado, igual nosso amiguinho está mostrando aqui também. Quando vocês virem essa placa, vocês entendem que é proibido estacionar. Porém, agora que a gente já sabe que existe diferença entre estacionar e parar, nesse local pode parar. Mas vamos ver aqui quais são as situações que proíbe estacionar. Em frente a rebaixamento de calçadas. O pessoal chama muito isso de garagem. Ah, estacionou em frente à garagem, é infração. Não existe infração por estacionar na frente da garagem. Isso é um equívoco, é um erro, é um mito. Na verdade, a infração é por estacionar em frente ao rebaixamento de calçada, desde que, obviamente, exista uma entrada e saída de veículos ali. Se tem um rebaixamento, mas não tem entrada e saída de veículos, então não adianta nada. Mas, enfim, não existe infração para estacionar em frente à garagem. A infração é para estacionar em frente meio-fio rebaixado. Também não pode estacionar em ponto de ônibus, que na verdade chama ponto de parada, né, para embarque e desembarque de passageiros. Não pode estacionar a mais de 50 centímetros do meio-fio, senão fica longe demais e atrapalha o trânsito. Não pode estacionar, obviamente, em estacionamento exclusivo, por exemplo, ambulância, idoso, deficiente. Também não pode estacionar nos acostamentos das rodovias. Nós vimos que rodovia é só fora da pista. E agora falando sobre os locais onde é proibido parar e estacionar. Vamos ver aqui, ó. Percebam que aqui na frente eu tenho 1 e 2, tá vendo? Ó, o 1 aqui, ó. 1zinho, o 2zinho, ó. Beleza? Por quê? O 1 é o parar, tá aqui, e o 2 é o estacionar. Então, a menos de 5 metros da esquina, que na verdade é a menos de 5 metros do alinhamento do bordo da via transversal, não é assim que fala? Esse alinhamento do bordo da via transversal é a esquina. Vocês vão ver que parar a menos de 5 metros da esquina é infração média. Vai ser sempre o parar primeiro e estacionar em segundo. E estacionar também é média, não mudou nada. Outra situação, sobre pontes, viadutos e túneis. Parar nesses locais é infração média. Estacionar é infração grave. Dentro de áreas de cruzamento ou interseção, no meio do cruzamento, né? Parar nesses locais é infração média, estacionar é infração grave. A mais de 50 centímetros do meio-fio, tanto o parar quanto o estacionar é leve. Agora, se for a mais de 1 metro, aí já está longe pra caramba, né? Aí o parar é média e o estacionar é grave. Em áreas de segurança, isso é normalmente em frente a bancos, fóruns, delegacias, tem lá a placa, né, de proibido parar e estacionar, e justificando aqui no complemento área de segurança. Parar nesses locais é infração média, estacionar é infração grave. Sobre o passeio, sobre praça, ilha, faixa de pedestres, e aqui ainda continua, tá? Parar nesses locais é leve, estacionar é grave. Sobre ciclovia ou ciclofaixa, tanto parar quanto estacionar é infração grave. Na pista de rolamento das estradas ou rodovias, parar nesses locais é grave, estacionar é gravíssima.
Só explicando aqui, olha, pista de rolamento é onde os veículos circulam, né? Você está numa rodovia, por exemplo. Aí você está lá no acostamento, lá é uma coisa. Pista de rolamento é onde os veículos circulam. Veículo circula no acostamento? Não, né? Ao lado de outro veículo. Parar é média, estacionar é grave. E por fim, estacionar na contramão de direção, né? Aí o parar é média e o estacionar também é média. Eu sei que são bastantes situações aí, então tanto o slide anterior quanto esse vai dar aí uma meia dúzia, né, de situações onde a gente tem ali a parada, o estacionamento, que pode não, né, vai ser ali infração de trânsito, que pode inclusive ser autuado e resultar numa multa, mas eu peço, insisto, que você assista esse slide anterior e esse aqui algumas vezes, assista umas 5 vezes pelo menos, com atenção, sem ficar mexendo no celular, sem se dispersar, que é para você memorizar o máximo de situações aqui que você puder. Por que eu estou dizendo isso? Porque as tais das multas de parada e estacionamento, de forma irregular, são as mais comuns no trânsito. É o tipo de multa mais aplicado que existe. É mais aplicado. Acho que em segundo vem as de excesso de velocidade, porque tem os dispositivos eletrônicos ali. Mas então, por ser um tipo de infração tão comum, é muito importante que você, futuro condutor, ou você que já é condutor e está passando por algum treinamento a mais aí, esteja ciente dessas situações, saber quais são as situações de infrações, tanto para parada quanto para estacionamento, para que você aplique de maneira correta no trânsito, evite ser multado, e porventura vier a cair na sua prova e você já está preparado para responder. Buzina, você sabe quando é o certo e quando é o errado de usar ela? Não? Então vamos aprender. Apesar da buzina ser usada para todo tipo de situação, igual cumprimentar os outros, chamar as pessoas na porta de casa, ela só pode ser usada em 2 situações, como advertência da iminência de acidente, para evitar uma situação de acidente, e também nas vias rurais, quer dizer, fora das cidades, quando você quiser ultrapassar. Então você pode usar a buzina. Somente nessas 2 situações, guardem bem. Ela tem que ser usada em toques breves e não pode ficar buzinando sucessivamente, também não. E agora vamos falar sobre faróis, começando aqui pelo uso do farol durante a noite. Muito simples, se você está numa via que tem iluminação pública, você vai usar o farol baixo. Aqui, farol baixo em vias com iluminação pública. Agora, se a via não tem iluminação pública, aí você vai usar o farol alto. Percebam? Vias sem iluminação pública. Normalmente, dentro do perímetro urbano, tem iluminação pública, então a gente vai usar o farol baixo. Fora do perímetro urbano, normalmente, não tem iluminação pública, então usa o farol alto. Eu disse normalmente, isso não é regra não, tá? Faróis durante o dia. Olha que curioso, tem muito condutor que não sabe disso, né? Que os faróis precisam ser utilizados também durante o dia em algumas circunstâncias. E nós vamos ver isso agora, olha. Para veículos de transporte coletivo, o que são os coletivos? Está aqui, ó, ônibus, transportam várias pessoas, né? Esses de transporte coletivo é quando em faixa própria, tá? Na faixa destinada à circulação dele. E as motocicletas, também as motonetas e ciclomotores, eu coloquei aqui o reticências para a gente entender que aqui ainda continua, né? Então é transporte coletivo quando em faixa própria e as motocicletas, motonetas e ciclomotores precisam andar com o farol aceso durante o dia. Inclusive, boa parte dos ônibus hoje em dia, e eu acho que praticamente todas as motocicletas, motonetas e ciclomotores, elas já vêm com o farol aceso automático, né? Você ligou a chave, o farol já acende. E em muitos dos casos não tem nem o botão para desligar o farol. Você ligou o veículo, o farol vai ficar aceso. Porque seja de dia ou de noite, esse farol vai ter que estar aceso mesmo. Então, no caso das motocicletas, é muito comum. Eu acredito que 90% ou mais das motocicletas não tem um botão de liga e desliga do farol, não. Então, você ligou a moto, o farol vai acender. Mas nas motocicletas que você tiver a possibilidade de desligar, tem que tomar cuidado para não andar com o farol desligado. É obrigatório andar com o farol aceso durante o dia. Por quê, hein? Bom, eu imagino que no caso dos veículos de transporte coletivo, por causa do fato de ele estar transportando ali muitas pessoas, às vezes o corredor, né, que é a faixa própria dele,
tem pessoas aguardando para poder embarcar ou desembarcar, muitos atravessam a linha da faixa, e o fato do farol estar aceso facilita, auxilia na visualização desse veículo de mais longe. Não é para o condutor do veículo ver a pessoa lá, não. É para a pessoa ver o veículo se aproximando. Então, um facho de luz que passou ali já pode alertar esse pedestre, alguém que esteja lá, de modo que ele não permaneça na pista, no corredor desse ônibus. E a motocicleta, porque é muito comum as motocicletas andarem nos corredores, entre veículos, o tal dos corredores também, né? Então, como elas são veículos mais arrojados, que você consegue fazer deslocamentos para um lado e para o outro em espaços pequenos, e muitas das vezes essas motocicletas se perdem entre os veículos ali, os automóveis. Então, um facho do farol que passou para lá ou para cá já ajuda os demais condutores a visualizar essa motocicleta e evitar ali uma possível colisão. A justificativa é essa. Mas, enfim, você precisa entender que tanto o veículo de transporte coletivo, mesmo na faixa própria e destinada, quanto a motocicleta, precisam andar com o farol aceso durante o dia. Isso dentro do perímetro urbano, rodovia, qualquer lugar, tá? Aqui uma outra situação é quando você estiver transitando por rodovias. Só que rodovias de pista simples. Simples. O que é uma rodovia de pista simples? É uma pista só que vai e vem trânsito, O fluxo ele é em ambos os sentidos, numa pista só. Não são duas pistas. Isso aqui é um exemplo de pista simples. Tá? Então tá aqui, rodovias de pista simples e quando estiver fora do perímetro urbano, tá, gente? Por que isso? Porque é muito comum de, às vezes, uma rodovia passar por dentro do perímetro urbano. Aí qual que é o problema? Aquele condutor que já está vindo de uma viagem longa, passando por aquela rodovia, que vai passar, transitando por aquela rodovia, vai passar dentro do perímetro urbano, ele já está vindo com o farol aceso. Agora o problema é quem reside ali naquele município, naquela cidade, muitas vezes ele precisa usar um trechinho de rodovia pequenininho, às vezes ele dentro da cidade mesmo, rodovia passando dentro da cidade, ele saiu de um bairro, ele pega outro, ele anda ali 500 metros, 1 quilômetro nessa rodovia e ele não vai lembrar de acender o farol, é um trechinho de nada. Então, assim, para que ele não seja autuado, multado por deixar de usar o farol na rodovia nessas circunstâncias, é importante lembrar que o farol aceso durante o dia nas rodovias é só para fora do perímetro urbano. Quando a rodovia estiver passando dentro de perímetro urbano, aí essa infração não existe, que é andar com o farol apagado, na rodovia. Bacana? Então guardem isso. Está aqui na tela. Farol aceso durante o dia em rodovia, só rodovia de pista simples, na pista dupla não precisa, e fora do perímetro urbano. O farol aqui é o farol baixo, tá, gente? Está escrito aqui, farol baixo, não é farol alto, não. E ainda tem uma outra condição aqui. Isso se o veículo não tiver DRL. O que é o DRL? É a luz de rodagem diurna. Está invertido aqui porque essa sigla está em inglês, tá? Se eu não me engano, a pronúncia disso aqui é Daytime Running Lamp. Não sou muito bom no inglês, não, mas é algo parecido com isso aí. Então, é luz de rodagem diurna. Esse filetezinho de luz aqui, esse filetezinho aqui, ok? Esse filetezinho aqui. Isso aqui, quando você liga o carro, essa luz já acende. Os veículos que forem equipados com o DRL não precisam acender farol baixo durante o dia em rodovia, tá bom? O DRL é suficiente. E para finalizar, é importante a gente entender e saber, porque isso é pergunta de prova, que o desrespeito a essas regras é infração média, vai dar ali 4 pontos no prontuário. Então aquele condutor do veículo de transporte coletivo, que deveria estar andando com o farol aceso lá na faixa própria dele, e não estava, ele está com o farol apagado, ele está cometendo infração média, e ele vai levar 4 pontos aí no prontuário. A mesma coisa se aplica para o motociclista, tá? Esse motociclista que deveria estar com o farol aceso, farol baixo durante o dia, e não estava, ele vai estar cometendo a infração média. Observem que aqui em cima nós não estamos falando de trânsito em rodovia não, tá? Em rodovia é para todos os veículos. Aqui em cima eu estou falando só do coletivo e motocicletas, ciclomotores e motonetas. Nas rodovias é qualquer veículo mesmo, de pista simples, fora do perímetro urbano, se não tiver DRL. A infração é média também, se o condutor não obedecer a essas regras aqui. Ainda falando sobre farol baixo durante o dia, faróis durante o dia, nós temos
também essas situações aqui, olha. Dirigir sob chuva forte, cerração ou neblina, tem que acender o farol baixo. E a outra situação é essa aqui, ó, dirigir dentro de túneis com iluminação pública. Então você precisa acender o farol baixo aqui também. Percebam, prestem atenção, muita gente às vezes fica em dúvida na hora da prova. Oh, Ronaldo, mas o túnel é com iluminação, ele tem iluminação, eu preciso acender os faróis? Precisa sim. Mesmo nos túneis com iluminação pública, durante o dia, você tem que acender os faróis baixos. Agora falando aqui sobre luzes de posição. Você sabe o que são luzes de posição? Luzes de posição aqui, ó, no caminhãozinho a gente tem elas, olha, aqui em cima, a gente tem elas aqui embaixo. E não é só atrás, não, na frente também. Tá? Aqui parece que são os faróis. Mas não são os faróis, não. Nos automóveis também nós temos luzes de posição atrás, na frente. As luzes de posição são luzes que se acendem, você acende ali no veículo, mas que não clareiam em nada a pista. Se você, durante a noite, acender somente as luzes de posição, numa via que não tem iluminação pública, você não vai enxergar nada, vai continuar escuro do mesmo jeito. Para que servem as luzes de posição? É para os outros te verem. Outro condutor, um pedestre que vai vindo ali, ele percebe a aproximação do seu veículo, ou percebe que o seu veículo está ali, porque as luzes de posição estão acesas. Então vejam bem, qual que é a finalidade das luzes de posição? Mostrar as dimensões do veículo, a posição que ele está, a altura, comprimento, a posição que ele está, e não tem a finalidade de clarear a pista, até porque não clareia. São luzinhas muito fraquinhas que tem ali na frente. Ali nos faróis do veículo a gente tem as luzes de posição, muito fraquinha. Aí quando você acende mais uma seção ali das luzes, aí já acende os faróis baixos e você ainda tem os faróis altos, né? Então aquelas mais fraquinhas que não clareiam nada são as luzes de posição. E elas lá atrás, elas são de cor vermelha, né? Isso nos veículos de grande porte tem em cima também de cor vermelha, que é para mostrar que ali tem um veículo mais alto e tal. Então essas luzes de posição devem ser utilizadas quando, hein? À noite, ao embarcar ou desembarcar passageiros. Você está ali com o veículo imobilizado, ó, chegou, encostou o veículo e está embarcando e desembarcando. Não desligue totalmente o veículo, não. Deixe pelo menos as luzes de posição acesas, que é para quem está se aproximando ali, um outro carro, uma motocicleta, saber que há um movimento ali, ó, tem um veículo imobilizado ali, está com as luzes de posição acesas. Não pode desembarcar algum passageiro, às vezes esse passageiro desatento acaba desembarcando pelo lado da rua, que não pode, né? Tem que ser pelo lado da calçada, mas ele acaba desembarcando pelo lado da rua, não corre o risco de envolver no acidente. Então, vai embarcar e desembarcar, luzes de posição devem permanecer acesas. Também, à noite, em operações de carga e descarga de mercadorias. Então, tanto quanto for passageiros, quando for mercadorias, né? Aqui, obviamente, embarque e desembarque, aqui carga e descarga. Manter as luzes de posição acesas. E por fim, nós vamos falar aqui do uso do pisca-alerta. Esse botãozão vermelho triangular que tem no centro do painel ali, né? Normalmente é assim, ó, nós temos aqui um exemplo. Ele deve ser utilizado quando, hein? Esse pisca-alerta fica com as 4 setas piscando simultaneamente, tá, gente? Para quem nunca viu um pisca-alerta, fica com as 4 luzes de seta piscando juntas ao mesmo tempo. Ele vai ser usado somente em 2 situações: em emergência ou com veículo imobilizado, ou então quando a sinalização da via determinar. Esse segundo caso aqui é quando tem lá a área de estacionamento rápido, aí vai estar lá 10 minutos, manter o pisca-alerta ligado. Perceba, a sinalização está determinando. Então você tem que ligar o pisca-alerta, porque a sinalização está mandando. Agora esse primeiro caso aqui de cima, emergência ou veículo imobilizado. Olha, um veículo em movimento, ele pode manter o pisca-alerta ligado? Pode, se ele estiver em emergência. Agora, que emergência é essa? O pessoal costuma misturar um pouco essas coisas, sabe? Ah, eu estou socorrendo alguém, então eu liguei o pisca-alerta. Depende muito da circunstância, tá? Porque o seu automóvel não é um veículo para prestação de socorro, ele nem é apropriado para isso. Muitas vezes está com a vítima deitada ali no banco traseiro, solta, uma freada, um quebra-mola, ali vai complicar, agravar a situação dela. Então a primeira providência não é colocar a pessoa num carro, ligar o pisca-alerta e sair igual um louco buzinando e com o pisca-alerta ligado. Mas num último caso, onde não tenha como resolver a situação, não tinha atendimento, você precisava fazer algo, aí tudo bem. Pisca-alerta ligado em situação de emergência. E não é só de prestação de socorro, não.
Às vezes uma pane no veículo, você não tem ali potência no motor, está em cima de um elevado, pensa bem, um viaduto ali. Não tem como voltar de ré. O carro está dando uma pane, você quer andar mais um pouquinho, mas ele está ali, engasga para parar, você liga o pisca-alerta para indicar que você está numa situação de emergência, tenta percorrer mais alguns metros, sair daquela área de risco para então encostar o veículo. Viram? Situação de emergência, mesmo com o veículo em movimento, pode ser usado o pisca-alerta. Agora, o outro caso é com o veículo imobilizado. Olha, o veículo está imobilizado, eu posso usar o pisca-alerta? Pode. Você pode usar o pisca-alerta com o veículo imobilizado e não precisa ser necessariamente com o veículo quebrado ou numa situação de emergência, não. Aqui diz, se você prestar bem atenção na regrinha, olha aqui na tela comigo, ó, emergência ou veículo imobilizado, olha. Né? Então, emergência, o veículo pode estar em movimento, pode estar em movimento. Ou com o veículo imobilizado, não tem que necessariamente estar em emergência, vai depender muito da circunstância envolvida ali. O que não pode acontecer de jeito nenhum é a pessoa imobilizar o veículo de forma irregular. Tem muita gente que é assim, tá lá, proibido estacionar. Aí ele vai, encosta o veículo ali e liga o pisca-alerta. É como se o ligar o pisca-alerta justificasse a infração que ele está cometendo. Que ele está ali estacionado em local proibido. Ah, mas eu estou dentro do veículo, com o veículo ligado. Isso não quer dizer nada. O estacionar é quando o veículo fica imobilizado ali por tempo superior ao necessário ao embarque e desembarque. Tudo que chegou, encostou, não embarcou nem desembarcou ninguém, permaneceu ali, ainda que o carro esteja ligado, ainda que você esteja na direção do veículo, ainda que o pisca-alerta esteja ligado, você está cometendo a infração de estacionar em local proibido e vai ser autuado por isso. A depender do caso, você pode ser multado também pelo uso indevido do pisca-alerta. Vocês já passaram por alguém na estrada piscando o farol? Igual esse veículo está fazendo aqui? Percebam? Sim, né? Quando é que a gente pode usar esse tipo de sinalização? Como advertência, se tiver algum perigo na pista, ou então quando quiser ultrapassar um veículo que esteja à frente. Piscar os faróis para avisar que tem fiscalização, que tem polícia, é infração de trânsito média e se a polícia ver, você vai ser multado, hein? Vamos falar agora de usuários diversos do trânsito. Nós temos aqui os veículos de propulsão humana e tem também os veículos de tração animal. Quem é o órgão responsável por regulamentar o trânsito de veículos de propulsão humana e de tração animal? Olha aqui quem é o órgão, olha, o município. Não se esqueçam disso. O trânsito de animais. Quando em rebanhos, ou seja, mais de 2, 3, deverão ser conduzidos em grupos pequenos e junto ao bordo ou margem da pista. E o trânsito de veículos de tração animal deve ocorrer conduzido pela direita da via e junto à guia da calçada. Não dá para ficar andando de charrete, carroça lá no meio do trânsito não, né, gente? Ciclomotores, vocês já conhecem bem, são as famosas cinquentinhas. Como é que esses veículos devem se posicionar no trânsito? Eles vão se posicionar na faixa mais à direita que existe e bem no meio dela. Se essa faixa da direita for exclusiva para um tipo de veículo, como por exemplo ônibus, aí ele pode usar a faixa anterior, que na legislação chama-se de faixa adjacente. Lembrando que é proibido o trânsito de veículos ciclomotores nas vias de trânsito rápido e nas rodovias que não têm acostamento. E as bicicletas, hein? Como é que elas devem se colocar no trânsito? As bicicletas devem circular no mesmo sentido dos demais veículos, ou seja, respeitando mão de direção, igual a gente está vendo aqui. E elas podem andar sobre o passeio ou calçada? Não podem. Só poderão sobre passeios e calçadas quando for autorizado e sinalizado. Existe sinalização permitindo? Pode. Nesse caso aqui, não pode. Ainda falando sobre bicicletas, os motoristas devem manter uma distância de pelo menos 1,5 metro do ciclista quando estiver passando por ele. E lembrando que o ciclista empurrando a sua bicicleta, ele equipara-se a um pedestre. O ciclista empurrando a bicicleta pode passar sobre faixa de pedestre, sobre calçada, passarelas. Agora, o motociclista não, tá, gente? Não confunda, não. Moto empurrando é a mesma coisa que se estivesse conduzindo. Vai dar multa, ok? E os pedestres, como eles devem se comportar no trânsito? Primeira coisa, está circulando em trecho urbano? Anda na calçada ou passeio. Nesse caso do rapazinho aqui, um joinha para ele. Está na calçada. Mas se não existir calçada ou passeio, aí ele deve andar em fila pelos bordos da pista.
que a gente dá para esse rapaz que está andando no meio dos veículos aqui? Um negativo para ele. Se ele estiver andando em vias rurais, rodovias, por exemplo, sem acostamento, aí deve andar em fila, pelos bordos da via e em sentido contrário ao dos veículos. É quando o pedestre estiver na via rural e não tem acostamento. Se tiver acostamento, ele vai lá para o cantinho do acostamento. Não tem, então ele vai continuar andando ali na pista de rolamento, junto à linha de margem, sentido contrário ao dos veículos, que é para ele ficar de frente para o trânsito, observando o que vem ali de perigo para ele, claro. Para esse pedestre aqui, que está andando bem longe da margem da pista, a gente vai dar um negativo para ele. Ainda falando sobre o pedestre, ele deve atravessar na faixa própria, claro, e faixa não é tapete vermelho, perceberam aqui na ilustração? É para atravessar logo. Ou se não tiver faixa própria, ele deve atravessar em sentido perpendicular ao eixo da pista. O que é perpendicular? Observe esse desenho aqui, nós temos uma pista, isso aqui é um carro indo nessa direção. O pedestre é esse pontinho azul. Se ele atravessa perpendicular, ou seja, direto para o outro lado da via, ele fez certinho. Aqui tem faixa de pedestre, mas se não tivesse, ele ia atravessar aqui, direto para o outro lado. Nesse caso aqui, joinha para ele, atravessou direitinho aqui. Agora, aquele pedestre que atravessa de forma diagonal, esse está incorreto. O que é o diagonal? Ele está aqui, em vez de ele atravessar direto para o outro lado da via, ele vem atravessando assim, ó, em diagonal. Ele permanece por muito tempo dentro da pista onde os veículos circulam. Nesse caso, negativo para ele. Viram aí, gente? Essa história de que o pedestre sempre tem preferência no trânsito, pela norma não é verdade, não. É claro que ele acaba tendo sempre a vez, porque você, motorista, vai observar também a questão da segurança, direção defensiva. Então, mesmo o pedestre extrapolando, atravessando de forma errada, permanecendo dentro da pista, você não vai atropelar ele, né? Claro, mas pedestre, você também tem deveres, tá? Aqui, próxima aula, falando agora sobre motociclista pelas normas de circulação. Espero você, hein? Então vem comigo. Motocicletas e similares, ou seja, motoneta também. Para conduzir esses veículos, o condutor deve utilizar capacete com viseira ou óculos de proteção. Percebam que esse tipo de capacete não tem viseira, mas tem o óculos de proteção. E não é qualquer óculos não, tá? É o óculos apropriado, conforme vocês estão vendo aqui na ilustração. O condutor precisa segurar o guidão com as duas mãos o tempo todo. Só pode tirar uma das mãos do guidão por vez para fazer um gesto de braço, sinalizando que vai dobrar à esquerda ou direita ou parar. E usar vestuário adequado. Apesar do Código de Trânsito Brasileiro determinar que o motociclista utilize um vestuário adequado, o Conselho Nacional de Trânsito até hoje não regulamentou que vestuário é esse. Portanto, se a polícia te pega conduzindo motocicleta de bermuda e sem camisa, não dá multa. Mas é claro que isso também não é recomendado, porque um tombo de moto sem um vestuário adequado, os ferimentos são graves. Os passageiros desses veículos só podem ser transportados aonde? Em carro lateral, conforme o desenho aqui, isso aqui é pouco comum, inclusive, se ver aqui no Brasil, ou então em assento suplementar atrás do condutor. Não pode transportar o passageiro aqui na frente, em cima do tanque, não. O pessoal dá nada para fazer isso com criança. E é claro que o passageiro também deve estar utilizando capacete de segurança e vestuário de proteção. Ainda falando sobre motocicletas e similares, agora nós vamos ver aqui sobre o transporte de crianças em motocicletas. A idade mínima para você transportar uma criança numa motocicleta é essa aqui, ó, 10 anos. Com 10 anos já pode ser transportada na motocicleta. Com menos de 10 anos, o condutor estará cometendo infração gravíssima. Eu estou dizendo motocicletas, mas isso vale também para motonetas e ciclomotores, tá bom? Aqui nós temos, obviamente, né, além da criança aqui, que aparentemente não tem os 10 anos necessários, nós temos aqui também 3 pessoas sendo transportadas numa motocicleta, sendo que a motocicleta só tem lugar para mais uma pessoa. É o condutor mais um passageiro. A multa aqui é de R$ 293, tá, gente? Suspensão do direito de dirigir, vai suspender o direito de dirigir, da retenção do veículo e recolhimento da CNH. Presta muita atenção na prova, porque o Detran costuma ser maldoso. Ele costuma colocar assim: qual é a infração cometida por aquele condutor, aquele motociclista que transporta uma criança de 10 anos? Né? Com 10 anos não é infração. Com 10 anos pode.
Não pode, é menor de 10 anos, tá? Menor de 10 anos é infração. Ele fez 10 anos hoje, beleza, já tem 10 anos. Ah, não fez, ele vai fazer 10 anos amanhã. Infelizmente, pode um dia, vai tomar uma multa gravíssima, vai ter o direito de dirigir suspenso, vai ter o veículo retido e a carteira recolhida. Obviamente, se for uma habilitação provisória, balbal, perdeu ela. Outro ponto interessante aqui, importante, aliás, é o cinto de segurança. O cinto de segurança é obrigatório para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo assim: ah, mas lá na roça, lá na estrada de roça, lá indo para a minha propriedade, lá, a minha fazenda, o pessoal precisa usar cinto também? Todas as vias do território brasileiro, entrou no veículo, colocou ele em movimento, o cinto tem que estar colocado, tá? Condutor e passageiros. Outro questionamento muito comum também, sem sentido, mas é muito comum. Quem está lá atrás precisa usar o cinto? Às vezes o cara mora numa cidadezinha do interior, pequenininha a cidade, a velocidade é baixinha, não tem nem como desenvolver velocidade, o máximo que vai conseguir andar ali é 20, 30 km por hora, bem devagarinho. E ele foi da casa dele até na padaria buscar o pão, né? Andou ali 500 metros que seja. Ele, o condutor, colocou o cinto, mas o menino que estava indo junto com ele lá atrás não colocou. Aí o policial para, multa, né? A multa autua, que vai virar uma multa depois, e ele questiona: poxa, mas aqui tão devagarinho, daqui ali, tem que colocar. Qualquer via do território brasileiro. Ligou o carro, meu amigo, botou ele em movimento, cinto de segurança em todo mundo que estiver dentro do veículo. A não utilização do cinto de segurança é uma infração grave. O valor da multa é R$ 195, isso vai dar aí 5 pontos do prontuário do condutor, e o veículo vai ficar retido até que o cinto seja colocado. Agora, uma outra informação aqui. Imagine que o condutor está sem o cinto e tem mais um ou dois passageiros sem cinto. Vamos estabelecer aqui mais 2 passageiros sem cinto. Quantas multas esse camarada vai tomar? São 3? Uma para ele, condutor, mais uma para cada passageiro? 3 multas? Seriam 2 multas, uma para ele, condutor, e a outra pelos passageiros sem cinto? Ou seria apenas uma multa que já envolve a circunstância de deixar usar o cinto de segurança? A resposta é apenas uma multa, independentemente de estar só o condutor sem cinto ou todos dentro do veículo sem cinto, somente uma multa será aplicada. Guardou isso? Diferente acontece quando é uma motocicleta. Na motocicleta, se tiver o condutor sem capacete e o passageiro também, serão 2 multas, né? Uma pelo condutor e outra pelo passageiro. Agora, no automóvel, não. Sem o cinto de segurança, se tiver um sem cinto ou todos sem cinto, será aplicada apenas uma multa. Transporte de crianças. Crianças menores de 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura devem ser transportadas no banco traseiro do veículo, em dispositivo de retenção conforme idade, peso e altura da criança. Então vamos ver algumas coisas aqui. Para você saber se a criança pode ir no banco da frente, são 2 parâmetros: a idade, 10 anos, ou a altura. Se essa criança tem 9 anos de idade, mas já tem 1,45 m, ela pode ir no banco da frente. Entendeu? Ou o contrário, às vezes ela não tem 1,45 m, mas já tem 10 anos de idade. Então ela pode ir no banco da frente. Se ela atender qualquer um dos 2 requisitos, ela pode ir no banco da frente. Agora, se ela não atender nenhum dos 2 requisitos, ela nem tem 10 anos e nem tem 1,45 m. Então ela vai ter que ir no banco traseiro. E ela vai ter que ir no banco traseiro usando o dispositivo de retenção. O que é esse dispositivo de retenção, hein? Pode ser só o cinto de segurança ou pode ser um dispositivo auxiliar, um bebê conforto, uma cadeirinha, um assento de elevação. O que vai determinar que dispositivo é esse vai depender da idade, do peso e da altura da criança, coisa que a gente vai ver no próximo slide, tá? Tem algumas exceções para essa regrinha aqui dos 10 anos e 1,45 m. Vamos supor que a criança não atingiu nem os 10 anos e nem 1,45 m. Ela pode ir no banco da frente? Em alguns casos, algumas exceções pode. Veja aqui, olha. Quando o veículo só tiver banco dianteiro. Imagine uma caminhonete, você tem lá um Saveiro. Não é aquela Saveiro cabine dupla, chique, não. Saveiro comum, gente pobre, igual eu aqui. Você tem uma Saveirinho. Saveirinho é o quê? É o condutor
mais um passageiro. Aí você está ali com uma criança de 7 anos, é você e seu filho de 7 anos. É claro que não pode também ir a mãe, né, e a criança no colo. Aí não pode, ele dá até lotação, excedeu a lotação do veículo. Só tinha lugar ali para um passageiro, está levando 2. Aí você e o seu filho de 7 anos. Essa criança vai poder ir no banco da frente? Perfeitamente. Por quê? Porque esse veículo não tem banco de trás. Então é óbvio, entendeu? Só tem o banco da frente. Aí já pode fugir daquela regrinha. Abre a exceção da regrinha dos 10 anos ou 1,45 m. O segundo caso é quando você tiver mais crianças que lugares no banco de trás. Aqui, por exemplo, ó, nessa imagem aqui, nós temos 4 crianças no banco de trás. Aí o policial para e pergunta, pô, mas tem uma criança lá atrás sem cinto? Tem 4 crianças lá atrás e você poderia ter levado uma na frente? Aí o condutor fala assim, poxa, mas eu sei que menino menor de 10 anos ou menor de 1,45 m não pode ir no banco da frente. Ô, meu querido, se tiver mais criança do que lugar lá atrás, você tem que levar uma na frente. Antigamente, usava a regrinha da criança maior. Pega a maior, a de maior porte, e põe no banco da frente. Hoje em dia, nem isso. Então, você pode pegar a menor que seja e colocar no banco da frente, que não tem problema nenhum. Pega ali uma das 4 crianças e coloca na frente. Isso por regra, pela lei, né? Obviamente, se você entender que a de maior porte é que tem melhor condição de ser transportada na frente, que faça assim. Só estou querendo dizer que não existe mais aquela regrinha da criança de maior força. A regrinha já caiu, se não me engano, em 2010 ou 2012, já tem muito tempo já. E ainda tem instrutor ensinando isso aí, né? E o terceiro caso aqui é quando no banco de trás só tiver cinto de 2 pontos. O que é o cinto de 2 pontos? Esse cinto que essa criança está usando aqui, ele tem 1 ponto de fixação, 2 pontos, 3 pontos. Agora, tem carros mais antigos que no banco de trás não tem esse primeiro ponto de fixação. Aí, consequentemente, não tem essa parte aqui do cinto, não tem, ó. Ela fica tendo só a parte subabdominal, é o chamado cinto de 2 pontos. Ou poderia ser também 2 pontos, pegando só aqui e aqui, né? Pega só a parte torácica, não pega a parte subabdominal. Então, se você está no veículo, que no banco de trás só tem cinto de 2 pontos, e no banco da frente você tem um cinto de 3 pontos, você pode levar essa criança menor de 10 anos ou menor de 1,45 m no banco da frente. Qual é a justificativa? Ora, lá atrás só tem cintos de 2 pontos. Aqui na frente eu tenho um cinto de 3 pontos. O cinto de 3 pontos comprovadamente oferece mais segurança, maior proteção. Então eu trouxe aqui, optei por trazer essa criança no banco da frente, mesmo sendo ela menor de 10 anos e mesmo ela ainda não tendo atingido 1,45 m de altura. Por óbvio, quem estiver fiscalizando, seja o policial, o agente de trânsito, ele conhece essas regras, essas exceções. Mas se porventura desconhecer, obviamente você vai fazer um recurso fundamentado nisso aqui e, claro, vai ganhar, né? Então, exibido aqui para vocês quais são as circunstâncias em que a criança tem que ir no banco de trás e quais são as exceções, vamos prosseguir aqui falando agora sobre os dispositivos auxiliares de retenção. Aqui eu coloquei de segurança, dispositivos auxiliares de retenção. Vamos colocar assim para ficar melhor compreendido. O primeiro dispositivo auxiliar de retenção é o bebê conforto. Ele vai ser utilizado desde o recém-nascido até a criança que tem 1 ano de idade, até ela fazer 1 ano de idade, né? Quando ela faz 1 ano de idade, ela já pode sair do bebê conforto e ir para a cadeirinha. E não é só a idade não, tá? É peso também, porque às vezes a criança está lá com 10 meses de idade, ela ainda não fez 1 ano, mas já está pesando 13 quilos. Então, quer dizer, já está na hora de passá-la para a cadeirinha. O bebê conforto está pequeno para ela, já não está bem acomodada ali mais no bebê conforto. E tem gente, tem pais que dizem assim, eu carreguei minha criança ali no bebê conforto até quase 2 anos de idade, porque eu prezo pela segurança do meu filho. Olha, se você estiver fazendo isso, você não está prezando pela segurança não, porque cada dispositivo desse, ele foi desenvolvido, construído para uma criança de um determinado tamanho, determinada idade. Então, se você usa o dispositivo numa criança que não está dentro das proporções indicadas para aquele dispositivo, você pode estar comprometendo a segurança dela. Ao invés de você estar aumentando, você vai estar diminuindo a segurança. Então, não precisa inventar moda, não.
Apenas cumpra o que a regra já determina. Esses dispositivos são testados incansavelmente para ver o que eles suportam de peso, tamanho da criança. Então vamos observar aqui idade e peso conforme já regulamentado, tá? Então aqui o bebê conforto até 1 ano de idade e crianças de até 13 quilos. Lembrando que o bebê conforto ele é colocado preso ao cinto lá do banco de trás, ou então a Isofix. Isofix, para quem não sabe, são pontos de fixação ali, não são todos os carros que tem, mas muitos carros têm. Inclusive, na hora de você comprar, é importante observar se tem o Isofix. Aí você vai prender o dispositivo auxiliar de retenção, que é o bebê conforto, nesses pontos do Isofix, fica muito mais seguro, né? Ele precisa estar no sentido oposto, né? Vamos supor que está todo mundo sentado aqui, ó, tem uma pessoa sentada no banco aqui, olhando para frente, e o bebê conforto está no sentido oposto ao da marcha do veículo. Se o veículo anda para frente, essa criança está olhando para trás. Ela está olhando o vidro traseiro do carro. E é só o bebê conforto que é colocado nessa posição oposta, tá? Os outros dispositivos são colocados na posição normal. Aqui nós temos a cadeirinha, que é para aquela criança que já atingiu 1 ano. Ela já chegou no 1 ano de idade. Então já posso tirar ela do bebê conforto e passar para cadeirinha. Pode observar que agora a criança já está no mesmo sentido dos demais ocupantes do veículo. Ela está olhando para frente naturalmente. Essa cadeirinha ele vai usar até fazer os 4 anos de idade. Fez 4 anos, ele já pula para o assento de elevação, que é o próximo que a gente vai ver. Mas além da idade, você vai observar também o peso. A cadeirinha ela é adequada para crianças que tenham entre 9 e 18 quilos. Vamos agora para o assento de elevação. O assento de elevação ele é para aquela criança que já fez 4 anos e ainda não passou dos 7 anos e meio. Ela está entre 4 e 7 anos e meio. E peso, entre 15 e 36 quilos. E crianças que tenham menos de 1,45 m. Se ela já estiver excedido qualquer uma dessas condições, ela não precisa mais do assento de elevação. Vamos imaginar que uma criança tem aí 6 anos de idade, mas ela já tem 1,45 m. Se ela já tem 1,45 m, ela não precisa mais do assento de elevação. Ela pode ir só com o cinto de segurança. Entenderam? Se ela atender qualquer uma das condições, se ela exceder qualquer uma das condições aqui, ela fica dispensada do assento de elevação. O assento é para crianças entre 4 e 7 anos e meio, ou que tenham 15 a 36 quilos, ou que tenham menos de 1,45 m. Então vamos supor que uma criança de 6 anos, que ainda não tem 1,45 m, mas que já tem 36 quilos, ou 37 quilos, ela precisa andar no assento de elevação? Não, porque ela já excedeu essa faixa de peso. O assento de elevação é para 15 a 36 quilos. É para 4 a 7 anos e meio. E é para crianças menores de 1,45 m. Se ela já tiver 1,45 m, ela já é dispensada do assento de elevação. E ao contrário do que muitos imaginam, o bebê conforto, a cadeirinha, é um dispositivo de retenção para proporcionar maior segurança. Mas o assento de elevação em si não proporciona maior segurança, não. Ele só aumenta não. Ele faz com que o cinto de segurança tenha a devida eficácia. Entenda por quê. Vou mostrar aqui na tela para você. Se você tirar o assento de elevação dessa criança, ela vai ficar mais baixa aqui e o cinto de segurança vai pegar no pescoço dela. E o cinto não pode pegar no pescoço, ele tem que pegar no ombro e no tórax. Então o assento de elevação ele serve unicamente para elevar a criança, levantar a criança, fazendo que o cinto pegue no ombro e não no pescoço. Tanto que se você estiver transportando uma criança lá atrás, entre 4 e 7 anos e meio, no cinto de 2 pontos subabdominal, você não precisa do assento de elevação. Por quê? Porque não faz sentido. O assento de elevação é só para elevar a criança para o cinto não pegar no pescoço, o cinto tem que pegar no ombro. Mas e o seu caso só tem cinto de 2 pontos lá atrás? Cinto de 2 pontos subabdominal, que ele pega só embaixo aqui, ó. Ele não pega no tórax. Para que você vai levar a criança? Você vai atrapalhar ali a eficácia do cinto subabdominal, que já não é tão bom, né? Que é cinto de 2 pontos. Aí você vai colocar um assento de elevação. Então entenda isso. O assento de elevação ele é dispensado quando o banco lá de trás ele só tiver cintos de 2 pontos subabdominais, é que ele só pega embaixo. Nesse caso não faz sentido usar o assento de elevação. E aqui um último caso, que é quando a criança já passou disso aqui, né? Ela já tem mais de 7 anos e meio, vamos supor, ela tem 8 anos, 9. Se ela já tiver 10 anos, ela pode ir no banco da frente, né?
mas ela é menor de 10 anos, veja, ó, menos de 10 anos, né? Eu já tenho aí 8 ou 9, então ela vai no banco traseiro, o único dispositivo de retenção que ela vai usar é o cinto. Aí já não precisa mais de dispositivos auxiliares de retenção. Outro caso é aquela criança que já não precisa mais do assento de elevação, né? Ela vai ficar só no cinto mesmo. Ela já tem aí 1,45 m, ou já excedeu essa faixa de peso, né? Então ela vai usar aqui só o cinto, não precisa do assento de elevação. E agora, para concluir essa matéria de normas de circulação, a gente vai conhecer a classificação das vias. As vias elas são classificadas inicialmente em urbanas e rurais. Vias urbanas, obviamente, são aquelas encontradas dentro de cidades, e rurais, fora de cidade. Rodovia, muita gente acha que não é via rural. Ela está fora do perímetro urbano. E a estrada, também é uma via rural. Dentro do perímetro urbano a gente tem trânsito rápido, arterial, coletora e local. Vamos aprender uma característica para a gente marcar cada uma dessas vias? Vamos lá. Nas de trânsito rápido, vocês vão marcar sempre pelo tal do acessos especiais. Caiu na sua prova qualquer coisa falando de acessos especiais, já sabe, é via de trânsito rápido. Se é via controlada por semáforo, há uma grande chance dela ser uma via arterial. As vias coletoras são aquelas que coletam e distribuem o trânsito dos bairros até as principais vias. E as vias locais são aquelas pertencentes a áreas restritas. As rodovias têm pavimentação, têm asfalto. E as estradas não têm pavimentação. Galerinha, decorem. Classificação de vias, urbanas e rurais. Quais são as urbanas? Trânsito rápido, arterial, coletor e local. E as rurais? Rodovia e estrada. Guardem as características de cada uma. Eu coloquei uma característica marcante, apenas uma, que é para cair aquela palavrinha ali na sua prova, você já relaciona ela com aquele tipo de via, ok? E vamos ver agora as velocidades. Muito bem, na via de trânsito rápido, 80, arterial 60, coletora 40 e local 30. E nas rodovias? Se você estiver num automóvel, numa caminhoneta ou numa moto, você vai andar a 110 se a rodovia for de pista dupla, ou a 100 se a rodovia for de pista simples. Essa é a velocidade máxima, tá? E se não estiver em automóvel, caminhoneta, nem em moto? Se eu estiver num caminhão, num ônibus ou qualquer outro veículo? Aqui diz que nos demais veículos a velocidade vai ser sempre 90 km por hora quando você estiver transitando por rodovia, independentemente de ser pista dupla ou simples. E nas estradas? 60 km por hora sempre. Duas observações. A velocidade mínima vai ser sempre a metade da máxima. Portanto, decorou a máxima, a mínima vai ser a metade dela. Segunda observação, são permitidas velocidades diferentes dessas que nós vimos aqui, desde que o órgão que tem circunscrição sobre a via sinalize. Colocou lá a plaquinha, tantos por hora, ele pode regulamentar a velocidade que ele entender adequada para aquela via. Aí já foge das regras. Essas regras que vocês estão vendo aí, elas valem para as vias que não têm sinalização regulamentadora de velocidade, mas tem que decorar, porque pergunta em prova mesmo. Gente, finalizamos a parte de normas de circulação. Uma matéria gostosa que você vai usar muito no seu dia a dia. Espero que tenham gostado. Voltem o vídeo, assistem outras vezes, porque isso cai em prova mesmo. Um abraço, até a próxima aula.